O nosso trabalho é sobre os 7 princípios do cooperativismo, da matéria de TGA da professora Maria Aldinetti. Os participantes do grupo são a Stephanie, Camille, Gabriel e Roger. Primeiramente, vamos explicar o que é cooperativismo. O cooperativismo auxilia contribuindo ou ajudando outras pessoas na realização de alguma coisa, que trabalha em conjunto com, para chegarmos a algum, em que há cooperação, auxílio, colaboração. Colaborativo. A proposta busca um efeito cooperativo entre empresas, trabalhadores e governo. Agora a gente irá abordar os 7 princípios. 1. Adesão livre e voluntária. As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades, como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e religiosa. 2. Gestão democrática. As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres eleitos como representantes dos demais membros são responsáveis perante estes. Na cooperativa de primeiro grau, os membros têm direito igual de voto, um membro, um voto. As cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira democrática. 3. Participação econômica. Os membros contribuem equitativamente para a capital das suas cooperativas e, controlando-no democraticamente, parte dessa capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros podem receber habitualmente, havendo condições econômicas financeiras, para tanto uma remuneração sobre a capital integralizada, como condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas em parte indivisíveis, retorno aos sócios na proporção de suas transações com as cooperativas e apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos associados. 4. Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas pelos seus membros, se firmarem acordo com outras organizações, incluindo instituições públicas ou recorrentes ao capital externo. Devem fazê-los em condições que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. 5. Educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. 6. Intercooperação. As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. 7. Interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. Dados das cooperativas no Brasil. Mesmo no meio de tantos desafios sociais e econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus em 2020, o cooperativismo brasileiro cresceu. O principal indicador social, o número de cooperados, saltou de 15,5 milhões em 2019 para 17,2 milhões no ano passado, registrando um crescimento de cerca de 11%, e se o resultado na geração de trabalho para os cooperados foi bom, o resultado na geração de emprego também foi muito satisfatório, pois houve um ingresso de quase 28 mil profissionais nas cooperativas do país. Em 2019, Associação e estratégia de fortalecimento. As associações são organizações que têm por finalidade a promoção de assistência social, cultural, representação política, defesa de interesses de classe e filantropia. A associação pode servir para associações como a união de pessoas que se organizam para fins econômicos. os integrantes desse grupo são a Stephanie, a Camille, o Gabriel e o Roger. Agradecemos pela atenção e esse foi o nosso trabalho da Teoria Geral da Administração.